Bom dia, Danara, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu agradeço. Estou muito contente de estar aqui, assustada positivamente com a estrutura da rádio. Obrigada mesmo. Sim, seja bem-vinda. Bom, vamos começar aqui com a parte da estratégia digital, né, que é o que fala aqui. O que seria a estratégia digital? Por exemplo, você atende a empresas, né, especificamente, né, da assessoria. Empresas e pessoas que se tratam como negócios, né, como empresas. Ah, entendi. E a estratégia digital engloba tudo. Por exemplo, vamos cuidar de redes sociais, vamos cuidar da marca, vamos cuidar... Fala um pouquinho para nós sobre o que engloba ali a estratégia que você trabalha. Perfeito. Vamos lá. A parte estratégica é isso, o resumo é isso mesmo que você disse. A gente entende a necessidade do cliente, né, avalia o que realmente é necessário ou não daquela primeira ideia que ele vem, né? Muitas vezes esse cliente imagina que precisa de uma coisa e na prática é completamente diferente. Então a gente faz primeiro essa avaliação, escuta o que vem dele e depois contrapõe com a visão estratégica, né? Com a visão técnica, por assim dizer. E a partir daí a gente elabora esse planejamento estratégico. Planejamento estratégico esse que é integrado de mídias e de meios. O que eu quero dizer? Pode ser integrado, né, de mídias e de meios. E o que eu quero dizer com isso? A integração de mídias é quando a gente utiliza mais de um canal, mais de uma ferramenta. Por exemplo, um Instagram, um site e um blog, é uma integração de mídias. Um Instagram, um site e um LinkedIn, né, um YouTube, enfim, integrar essas mídias porque elas têm públicos diferentes, objetivos diferentes, né? Quando a gente fala de público diferente, é faixa etária diferente, é comportamento diferente, interesses distintos. Então, é necessário fazer essa integração de mídia para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas, considerando que a taxa de conversão no digital é de 1,5%. Então, para se ter algum retorno, é necessário chegar em muita gente para converter um pouquinho, né? Então, o primeiro passo é esse, integrar mídias, né? E isso a gente está falando a princípio do digital, né? A pessoa chega procurando a ADG, a princípio com foco no marketing digital, vendas online. Então, beleza, integramos as mídias? Integramos. Agora, vamos começar a integrar os meios, que é quando a gente fala de inline, quando envolve o online e o offline, né? Então, a partir desse momento, a gente tem um planejamento estratégico integrado de mídias e meios. Aí, a partir do offline, a gente pensa, vamos divulgar onde? Numa rádio? Vamos fazer um buzzdoor, um outdoor? Né? Além dos anúncios, que isso também a gente nem chegou a citar aqui, mas tudo faz parte desse complexo estratégico, né? E aí vai muito do que é aquilo que foi decidido no começo, né? Temos tal objetivo, tal meta para atingir em tanto tempo, e aí a gente começa a traçar esse planejamento estratégico com objetivos menores a serem atingidos para chegar na meta final. Então, é mais ou menos por aí. Muito bem. Hoje é praticamente impossível de uma empresa estar no mercado e ela não ter uma presença digital, né? Por exemplo, não ter uma rede social, não ter ali uma interação, porque o público hoje, né, busca uma informação, busca saber com quem ela está se relacionando, basicamente nas mídias sociais. Isso é interessante, né, para apresentar o seu trabalho, dizendo, olha, eu vou deixar a tua empresa aqui em evidência para que você também busque um novo mercado, que muitas vezes a pessoa não está, vamos dizer assim, engajado com aquele público, né, e você apresenta essa... A gente costuma dizer que quem não está no digital simplesmente não existe para 1 trilhão de pessoas, para o mundo inteiro, né? Sim. E estar no digital também não quer dizer colocar uma rede social lá no ar, né? Sim. É bem o oposto disso. Então, sim, de fato, se o objetivo do negócio é expandir, é ganhar escala, tem que estar no digital, com uma presença forte, estruturada, com certeza. Eu cuido de um projeto social, que é uma ONG, né, que trabalha com o meio ambiente,
e eu vejo a importância de estar presente, né? A pessoa entra muito em contato, Cláudio. A pessoa, Sim. por exemplo, uma rádio que nós estamos aqui. A pessoa vai buscar informação para saber como é que nós estamos posicionando, como é que nós estamos lá. E eu acho isso super bacana. Esse teu trabalho é um trabalho que as empresas precisam conhecer mais, né? Porque você é a pessoa que vai dar ali uma direção para que ela se posicione, né, no mercado digital, aí, no ambiente digital, de maneira estratégica e que tenha resultado positivo. Né? Isso é bacana, isso é muito bom. E falando um pouquinho também aqui, a consultoria, né? Você fala aqui, ó, mentora de startups e negócios tradicionais. Explica um pouquinho para a gente sobre essa linha aí também, né? Porque startup também é uma coisa bastante nova, né? Sim. E eu vejo que tem muitas empresas que ainda não estão presentes no digital, né? E já tem outras coisas entrando, outras coisas novas. Por exemplo, vejo Instagram, Facebook, WhatsApp. É um turbilhão de coisa aí que a pessoa pode estar presente, que pode levar o seu negócio a outro patamar, né? Perfeito. Voltando ali um pouquinho sobre a questão da mentoria, da consultoria, né? A gente chama hoje no digital de aquele trabalho tradicionalmente conhecido como consultoria, nós chamamos de mentoria, porque tem um acréscimo ali. Há uma troca de informação absurda do mentor com os parceiros, né? Não é uma consultoria tradicional. Não é aquela que eu entendo o teu problema e chego com, é isso aqui que você tem que fazer. Não, esse processo é construído dia a dia, né? As definições são feitas a 4, 5, a 6, 10 mãos, né? Então, quando a gente traduzindo aí o conceito de mentoria, é nesse sentido. Vamos estruturar esse planejamento estratégico juntos e evoluir mês a mês juntos, né? A gente tem até um ciclo ali que eu chamo de PDCA, que é o primeiro estuda, planeja, depois produz, né? Aí aplica e mensura. E é um ciclo vicioso, ele acontece todo mês. E isso não existe na consultoria tradicional, tá? Só para explicar o ponto da consultoria e mentoria ali. Se me pedir para fazer uma consultoria tradicional, eu já não vou nem saber mais, né? Já estou acostumada a passar com o conteúdo. Mas é nesse sentido. Então, muitas vezes, lá no começo da agência, nós temos 12 anos de mercado de CNPJ, né? Então, nós somos a primeira agência digital de Londrina. Eu era a única cadastrada na APP, Associação de Publicidade e Propaganda, como agência digital. Então, quando a gente fala dessa questão da mentoria, por que isso surgiu? Surgiu depois de algum tempo de mercado, onde eu senti que algumas pessoas só precisavam de serem ouvidas, de serem acompanhadas, né, de serem conduzidas ali. Teria que ter um norte, você percebeu isso aí? Perfeito. Elas querem, na verdade, é a informação, a princípio, às vezes, não quer nem o serviço prestado, quer entender primeiro para poder evoluir em alguma coisa. E quando já está muito evoluído, a mentoria estratégica entra para evoluir mais ainda, né? Mas ela surgiu dessa necessidade do cliente mesmo de calma aí, Danhar, antes de eu fechar esse pacote aqui, essa coisa com você, deixa eu entender um pouquinho mais, né? Como que funciona o digital? O que é uma rede social? Então, é uma aula mesmo. A gente prepara uma mentoria como se fosse uma aula, assim, como eu já dei aula na PUC, em palestra, então é por aí. Muitas vezes o empresário, ele está lá no dia a dia da atividade dele, ele não tem esse conhecimento também, né, para poder estar cuidando disso, Às né? vezes a pessoa é leiga mesmo, Não, né? leiga totalmente. E aí é importante a gente esclarecer também que Sim. o trabalho da Danhara vem para suprir essa necessidade do empresário, que muitas vezes não tem esse know-how, né? Exato. E a gente contratar uma pessoa que é de alta performance, né, para poder atuar nesse segmento. E a gente percebe que com 12 anos já tem uma expertise já super, né? Sim, sim. E agora voltando um pouquinho para o lado do empresário, Danhara, como que você vê? Você acha que o empresário ele tem se mostrado assim, eu vou buscar uma pessoa aqui para mim poder me posicionar melhor, eu quero atingir novos públicos, eu quero interação com o público lá de fora, que hoje eu não tenho. Como que você vê o lado do empresário hoje, você que está nesse ramo aí, explica um pouquinho para nós.
Tá. Vou até tomar cuidado para falar, porque minha psicóloga diz que eu sou sincericida até, tão sincero. Então eu vou com calma. Mas assim, o empresário brasileiro, de uma forma geral, não entende o digital como uma ferramenta com o potencial que tem. Sim. Não entende. A primeira coisa a se fazer, quando, por exemplo, de uma crise, que a gente já passou por 2 como agência, é cortar o marketing, sendo que é o inverso. Né? Sim. É na crise que a gente tem que investir. A Coca-Cola mesmo, ela tem essa mentalidade, né? Tem, eles investem desde sempre 15% do faturamento em marketing. É um absurdo. Eles não param, né? Não param. E segundo a metodologia deles, se eles pararem, as pessoas esquecem da marca. Perfeito. Olha que interessante. Quem não é visto não é lembrado. É simples sempre. a lógica. Então, como é um mundo muito novo, o empresário não consegue entender esse potencial, apesar de ver os cases, né? É estranho essa... É uma contradição o que se vive. Você deve usar o exemplo da Coca-Cola, por exemplo, na sua empresa, né? Separar um percentual do teu faturamento para investir em marketing, porque o resultado ele vai vir. Por exemplo, às vezes a pessoa entende que o marketing é um gasto, um custo. Um e gasto. ele tem que ser entendido como um investimento. Perfeito. E aí, se nós vamos investir na nossa empresa, nós queremos que nossa empresa fature, queremos que nossa empresa venda mais, venda melhor. E aí a gente tem que estar presente nas mídias. E às vezes também ele pensa que é como um relâmpago, né? Exato. Não é assim também. Põe plantar tô semente rico. e cultivando. É exatamente igual como qualquer outro negócio que você crie. Você não põe uma empresa no mercado, daqui 2 meses você já trouxe de volta o investimento, né? Atingiu o ROI, que é o retorno do investimento. Não é assim. No digital, muitas vezes, a gente consegue adiantar esse processo, digamos, até na metade, né? De 5 anos, 4 anos, que uma empresa tradicional demora para atingir esse equilíbrio, a começar a lucrar. No digital, a gente consegue reduzir em partes, né? E, tá claro, tudo depende muito da estratégia adotada, do valor do investimento nisso, da dedicação do empresário com aquele projeto, né? Porque muitas vezes o empresário chega na agência e fala, eu vou terceirizar. E acha que a gente não funciona assim. Ele tem que se entregar para o negócio. Ele tem que estar ali. É ele a cara do negócio. É ele que entende a dor no dia a dia. Mas até por isso, voltando até pegando esse gancho, que eu criei a mentoria também. Porque nesse caso eu vou lá, eu fico full time no negócio, pelo menos um tempo. Passo lá tardes e tardes entendendo o negócio da pessoa. E aí eu conseguir conduzir uma equipe um pouco mais distante, depois de um tempo. Né? Mas não é todo mundo que consegue fazer em paralelo. Né? É uma ação completa de marketing, de estratégia digital ou integrada e uma mentoria paralela para a gente estar lá full time. Então, ainda o mercado precisa entender o quão gigante é e pode ser um negócio no digital. Eu imagino. Eu faço parte disso daí, a gente investe nisso, porque eu entendo que qualquer ação que você vai fazer, por exemplo, eu cuido de uma ação social. Se você não exponenciar exatamente o que você faz, vem outra pessoa, às vezes até com menos estrutura que você, e consegue se posicionar melhor e acaba te engolindo praticamente. Uhum. E a gente está vivendo um momento como esse, viu, Cláudio? Eu vejo pessoas no meu segmento fazendo ações, às vezes eu falo, nossa, olha, o cara está investindo. Aí você vai ver, o cara não tem nada, entendeu? Mas o cara está bem posicionado. Às vezes é só um CNPJ, um MEI, uma coisa minúscula, mas o potencial digital que ele ganha é um absurdo, né? Por conta dessas estratégias. Muito bom. E, Cláudio, você teria alguma coisa para falar? A gente poderia falar um pouquinho, deixar o WhatsApp da rádio aberto, Cláudio? Sim, adventofm.com.br é onde você pode acompanhar também no nosso site, tá? adventofm.com.br, estamos ao vivo e a cores, tá? Ali você vai ver o estúdio, o Alex, né? A Danhara,
Danhara. Danhara, acertei, tá vendo? E também temos um convidado aqui, né? Chegou de surpresa aí, o Pastor Marco. Pastor Marco, seja obrigado bem-vindo. pela viu? presença, pastor. Obrigado pela presença aí. Voltando aqui um pouquinho para a Danhara, Sim. Cláudio, eu também gostaria de deixar aqui o telefone dela. Sim, vamos deixar que é o os 43 99 191 9988. É isso, Danhara? Perfeito. Ô, Danhara, qual que é a tua relação com o esporte? Fala um pouquinho para nós. Você conseguiu engatar ali o marketing, o esporte, tudo junto? Isso deu bom, né? Isso dá bom. Repara que as gigantes utilizam o esporte como ação de marketing. A TNT, a Coca-Cola, né? O esporte, ele é uma paixão nacional, né? Sim. Assistir o esporte já é praticar um esporte, por incrível que pareça. Então, praticamente o mundo inteiro pratica esporte sem saber que pratica. Mas vou explicar um pouquinho como eu me envolvi com essa área. Para começar, meus pais, os dois, são da área do esporte. Né? Minha mãe foi jogadora profissional de basquete, jogou contra a Hortência Paula. Por isso que você é pequenininha, né? E meu pai tem 1,96 de altura, fez atletismo. Então, imagino. Também medalhista em tudo quanto é coisa na vida como atleta. Vamos convidar eles para pôr um horário para eles falarem. Né? Uma experiência dessa, a gente, né, o público vai gostar muito de ver. Com certeza. Com certeza. E então eu nasci, né, na barriga da minha mãe, já jogava basquete, ela foi professora de natação, eu nadava, com meses eu já estava na piscina, e, enfim, assim que começou, claro, com o meu envolvimento com o esporte. Né, mas, profissionalmente falando, eu sempre gostei, eu fui criada no esporte, fiz todo tipo de modalidade que vocês imaginam na infância, e sei quanto isso me desenvolveu como pessoa, como profissional, como ser humano, né? E tento, de alguma forma, apesar de não querer ser da área da educação física, eu queria achar uma forma de trabalhar com o esporte. E aí foi que, como não, né? Eu amo a comunicação, sou jornalista de formação, 2 MBAs depois, né? Mas eu vim do offline e lá já no offline fui migrando para o digital, já atendi os clientes lá. E claro que os primeiros que surgiram foram do esporte, né? Sim. Então, apesar de uns grandes cases que a gente teve com a Pré-Pneus, Depósito de São Marcos, lá atrás, né, em paralelo, a gente atendia muitos clientes da área do esporte e da saúde, né? Médicos também, fisioterapeutas. E aí, enfim, assim que começou realmente a minha vida profissional envolvendo o esporte, aí eu fui para as startups, que daí, se você quiser falar, a gente já vem na sequência. Daí criei a minha própria startup lá em 2015, quebrei, aí criei outra, quebrei também, já estou na terceira. Meu pai também tem, sou sócia dele em startup. Enfim, então aí agora a gente está assim, inteiro de cabeça no esporte, na tecnologia, na comunicação. Muito bem, então é um caso de família, já vem. É um caso de família. É um caso de família. Lá de trás. Só voltando aqui, uma pergunta que a gente tem aqui com relação a redes sociais, aí, só para a gente depois passar para o tema das startups. Perfeito. A gente está lá bem postado, vamos supor aqui, a Rádio Advento tem lá o seu Instagram, tem o seu Facebook, e de repente, e eu também, como já falei aqui, que cuido de um projeto social, e a gente está lá, e de repente vem uma crítica para a gente, né? Vou citar um exemplo. Então a gente tinha uma lojinha, então a gente vende os produtos lá que a gente consegue consertar e tal, e uma pessoa foi lá, comprou um equipamento, e o equipamento deu um problema, que é comum acontecer, né? Às vezes é possível. E aí o cara foi na rede social e fez um relatório nada agradável, assim, pra gente, como empresário, a gente fica chateado de ver, né? E nem tudo aquilo que às vezes a pessoa escreveu reflete aquilo que realmente aconteceu. Como que a gente poderia resolver um caso desse, Danhara? Eu tenho você lá como sendo a minha assessora, minha contratada, como que a gente poderia resolver um caso como esse? Você poderia dar uma dica para nós aí? Porque assim, o pessoal que está ouvindo a gente também já deve ter passado por um problema como esse, às vezes o cara tem lá uma oficina, consertou o carro deu problema, enfim, uma situação como essa. Como a gente poderia tratar? Não tem segredo, viu, Alex? A primeira sugestão, né, tem muita gente que apaga o comentário. Não deve. Não deve. Até porque todo negócio tem problema, todo negócio falha e ninguém agrada a todos. Então, em algum momento,
isso vai acontecer. E aí entra muito a parte do relações públicas ali, né? Por isso que a gente fala que o ideal numa estratégia de marketing é ter todas as áreas da comunicação envolvidas. Por isso que é legal uma agência que consegue ter todos esses profissionais. O jornalista para a parte de assessoria de imprensa, release, matéria em blog, produção de texto mesmo em si. O publicitário ali com a parte criativa, arte, vídeo. E o relações públicas. Em grandes instituições, isso é bem estruturado, inclusive internamente, né? Esse relações públicas, além de prospectar parceiro e tudo mais, ele também é o responsável por resolver crises. E, numa escala pequena, um comentário desse é uma crise, porque se for numa rede social estourada, definitivamente é um problema para relações públicas, né? Então, o negócio é conduzir da melhor forma possível, de forma pública, o que dá, para que todo mundo que estiver vendo aquele comentário acompanhe a solução desse problema. Não vai dar para apagar o problema, né? O que foi dito ali é isso, mas é reduzir aquela... O impacto. Redução de dano. Né? Redução de dano. E aí trazer esse cliente para dentro do negócio, para junto. Aí sim, aí é relações públicas. Depois que ele resolveu ali na rede social, é o pós-venda, digamos assim, né? Aí o cara tem que virar um advogado da marca naturalmente. Aí é um trabalho que a empresa tem que pensar com carinho. O ideal é não apagar o comentário Não. e tentar resolver da melhor maneira possível. Ainda nessa linha de segmento, eu vejo assim que tem alguns órgãos, né? Consumidor.gov, Reclame Aqui, que para os grandes funciona muito bem, né? Por exemplo, outro dia eu tive um problema e eu reclamei, eu vi que não haveria mais, já tinha esgotado todos os meios de resolver com a empresa e fomos reclamar. E na reclamação eu tive sucesso. Então, esses órgãos, né, que controlam, eles funcionam muito bem. Você concorda comigo? Você pode falar um pouquinho assim? Mas para aquelas pessoas que são maiores, né, que já estão no mercado, que vende, por exemplo, carro, né? Então, se você usa esse instrumento, Cláudio, você tem sucesso. É incrível como funciona. Nem sempre, tá? Tem empresas que simplesmente nunca retornaram uma mensagem do Reclame Aqui. Ignoram. E aí, olha que interessante. O Reclame Aqui criou uma ação nesses tempos para esses clientes que não é nem, às vezes é uma escolha, não vamos responder, não é nem um não vi, porque eles são notificados, tá? O processo do Reclame Aqui é muito bom, eles sabem do problema, só optam por não responder. Então, o que o Reclame Aqui fez? Criou uma ação onde eles convidaram esses clientes para jantar num restaurante que era parceiro, já tudo combinado, e os garçons começaram a atender eles mal, e entregava coisa errada, isso e aquilo, eles começaram a ficar. Aí, no fim do jantar ali, eles entregaram uma cartinha falando: é assim que seus clientes se sentem quando você não responde eles ou quando você não resolve a situação. Então, existe uma intenção muito grande de alguns sites, que não são nem órgãos, não são oficiais. Sim, é PROCON, é outras coisas que é oficial. De algumas empresas que enxergaram esse problema como uma oportunidade de negócio e tentam melhorar esse cenário. Mas não é uma garantia de que você vai conseguir resolver. Sim. Só para você ter ideia, eu estou fazendo esse parâmetro aqui, só para a gente entender que mesmo uma simples compra na internet, ele também não está sozinho, ele tem ali como reclamar. Às vezes a empresa, se ela não responder, mas ele tem um mecanismo que ele pode utilizar ali para poder, pelo menos, tentar solucionar o problema, Cláudio. Então, isso é bacana. Então, a rede social, ela não é só flores, né? Lembrando que você vai estar presente, é interessantíssimo que você cuide do teu serviço, cuide do seu cliente que faz o contato com você, porque o seu cliente também quer ser bem atendido. Ele pode estar lá do outro lado, né? Lá do outro lado do país, ele vai comprar um copo com você, ele quer que o copinho chegue lá funcionando do jeito que você ofereceu. Perfeito. Mas por isso que é bom ter, então, um suporte, né? Como da Danhara, que tem Exatamente. A Danhara, ela faria a solução desse problema, né? Então, aí a gente ajuda a resolver situações como essa, com certeza. A gente dá todo o suporte, sem dúvida. Legal, muito bacana. E vamos falar um pouquinho agora das startups, né? Como que você entrou também nesse mundo, que é um mundo
novo, né? Um mundo... Inclusive, eu já gostaria de falar para você o seguinte, eu estava lendo outro dia, você me corrija se isso estiver certo, da mortalidade das startups, né? Um índice altíssimo. A que se deve? Eu estava falando lá, 98% das startups, elas não conseguem avançar, né, no mercado. Nem no primeiro ano. O que você fala para nós aí com relação a isso? Você tem startup também, né? Pode falar um pouquinho da tua experiência. Já caiu quantas vezes você falou? Duas? Eu quebrei 2 startups. Duas. Então você tem, e de você 2015 tem a experiência nisso aí. 2018, para vocês terem Uma noção. startup precisa ser uma boa ideia, né? Precisa ter uma boa Não ideia. necessariamente. Vamos lá. Vamos do princípio. Então, assim, a questão da mortalidade das startups, para a gente começar o assunto, está muito associada a duas coisas. Primeiro, a inovação do negócio, o tamanho que ela traz de inovação, o tamanho da inovação que traz essa startup, porque pode até nem ser entendido pelo público. E o outro problema é a execução. Hoje, há muito tempo, muitos anos já, né, lá no começo das startups, 15 anos atrás, o que valia era uma boa ideia. Tem uma boa ideia, uma ideia disruptiva, uma ideia legal, nós estamos investindo na ideia. Depois de um tempo, os investidores e todos os profissionais envolvidos nesse ecossistema de inovação começaram a entender que de nada vale uma boa ideia se não tem bons empreendedores para levar essa ideia adiante. Então, hoje, não se investe mais na ideia. Você pode estar trazendo um pequeno ajuste de um negócio, não é nem inovação. Se você tiver uma boa equipe, provavelmente você vai ter sucesso, né? Ou a chance de você ter sucesso é maior. Então, tem algumas outras questões, né, que dificultam também a questão das startups. A legislação ainda é muito nova, né? Muita gente nem conhece, então não dá nem para você vender, às vezes, uma ideia, né? Então, assim, tem algumas outras questões, mas principalmente isso. Essa ideia é tão disruptiva que a população não está, né, preparada para receber aquilo. E se você não tem muito caixa para criar essa cultura durante anos, quebra. Uma coisa muito comum também, isso a gente já comentou, investir rios de dinheiro na tecnologia, desenvolvendo o aplicativo, ou o sistema, ou o hardware, né, se for um equipamento, e depois acabar a verba para divulgar e vender. Isso também acontece muito. Então, por isso que a gente vem criando o conceito das MVPs, que são os mínimos produtos viáveis, né? Entregar uma coisa menor antes de criar a solução completa. Enfim, tem alguns pontos aí, mas os principais são esses. A gente vê aí, por exemplo, as startups de aplicativos de transporte, certo. Aplicativos de entrega de comida. Delivery. E isso ganhou um movimento gigantesco, né? Tem algumas aí que são, acho que até multinacionais que fazem isso, né? E o sonho de quem tem uma boa ideia, na verdade, muitas vezes ir para o mercado de uma maneira, fala assim, agora eu vou virar um pensa Uber que da vai, vida, um iFood da vida, e muitas vezes não é bem assim, né? Você precisa ter investimento. Você também faz essa estratégia para que a pessoa possa montar uma startup. A gente é igualzinho a qualquer outro negócio. O que muda é o negócio em si, né? Então, mas o processo é o mesmo, com certeza. A gente já fez lançamento das nossas, já fez a gestão das nossas. Apesar de duas não terem dado certo, hoje a gente tem 2 cases rodando. Então, um é contratado aqui na Prefeitura de Londrina, uma GovTech, né, que é para o governo. Apesar de ser uma Sporttech, que é do esporte, e uma Health Tech, que é esporte e saúde, ela é uma GovTech também, porque atende à necessidade do governo. E o poder público, ele está em consonância com essa vibe da gente pegar a inovação? Porque a gente vê o poder público tão atrasado. Boa pergunta. E eles estão interessados nisso? Você tem condição, por exemplo, de apresentar uma solução para eles e eles estarem em consonância com essa ideia? O eles é muito amplo. Se a gente tem que pegar alguns casos. Por exemplo, vamos pegar as cidades que são polo tecnológico. Londrina, Florianópolis, Recife e algumas outras. Com certeza absoluta, a gestão pública está alinhada. Londrina
está virando referência nacional. Celeiro. É um absurdo que a gente tem aqui. E eu me considero uma pessoa muito responsável por esse cenário, porque a minha primeira startup quebrou porque era voltada para a gestão pública também. E, naquela época, não tinha essa visão. Lá em 2015, eu criei o botão do pânico para ciclista. E eu queria que a Guarda Municipal atendesse nas chamadas do botão do pânico. E isso gerou um problema, mas gerou uma confusão na Prefeitura de Londrina, porque eu queria oferecer gratuitamente para testar, eu queria ter um case de uma prefeitura, e não podia. Então, em parceria com a CODEL, a gente desenvolveu o edital de projetos inovadores, que é utilizado até hoje. A partir de então, qualquer startup que tenha CNPJ em Londrina pode testar suas soluções com a prefeitura. Isso acontece em 15 dias, assim, coisa que eu fiquei um ano junto com a CODEL para desenvolver o edital, para depois contratarem, né? Que nem foi o botão do pânico, eu já tinha quebrado o botão do pânico, até desenvolver esse edital, eu já não aguentei manter ele. Sim. Então, foi uma outra startup que está ativa, que é um sistema. Então, a gente percebe que não é um processo simples, né? Tem que haver muito interesse político, mas se há, é possível sim. Tem cidades muito conectadas. Que bacana. Cláudio, vamos falar do WhatsApp de novo para a gente receber aqui as... Você vai fazer um intervalo aqui de alguns minutos? Podemos fazer. Desliguei meu microfone aqui. Podemos fazer sim, com certeza. Hoje eu estou sem meu técnico de áudio, de visual aqui. Hoje ele deu o cano na gente. Desculpa. Mas nós vamos dar um breve intervalo para a Danhara tomar uma aguinha, né? E a gente retorna na sequência, tá ok? É só um minuto, hein, meu querido? Fica ligado aí que tem mais novidades aí para frente, hein? Bem, amigos, estamos de volta então com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com a Danhara. Ela é uma especialista, né, em digitalização, ou, aliás, projeto digital, comunicação digital. Ô, Claudio, onde você está com a cabeça? Estratégia digital, comunicação Exato. digital, mídia digital. A Isso. mulher é digital. É, digital. Vamos dar sequência então, meu querido Alex? Vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre a questão das startups. Danhara, é o seguinte, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que eu tenho uma boa ideia e eu quero ir para o mercado, né, se apresentar para o mercado. Quais são os passos que eu devo seguir, quais são os passos que eu tenho que programar para mim poder estar validando essa minha ideia. Eu imagino que essas grandes startups aí, todas elas começaram pequenas também, né? E eu vejo assim também, muitas delas ainda, até pouco tempo atrás, ainda davam prejuízo, né? Então eles bancavam isso. Como que eu posso fazer, eu que estou lá com uma boa ideia, mas tenho pouco dinheiro e quero ir para o mercado? Tá, vamos lá. Eu estava até explicando aqui em off que antigamente as ideias valiam muito. Sim. Né? E depois de um tempo as ideias começaram a não valer tanto assim. E a execução daquele negócio, né, que realmente começou a interessar. Então, assim, de ideias boas o mundo está cheio. A gente tem que começar a entender por aí que, tive uma ideia legal. Legal para quem? Para você. Você achou essa ideia legal? Legal. Eu tive uma boa ideia para que área? Então, será que essa área realmente tem esse problema? Tem essa demanda, né? É um problema latente? Então, a começar com a ideia. A ideia, você tem que validar a ideia. Né? Validar a ideia. Como que eu valido uma ideia? Vamos lá. Então, a campo. Tem que ir na prática. Então, eu vou chutar aqui qualquer coisa. Se o mercado aceita isso, se o mercado vai aceitar, é esse momento que nós vamos testar. Primeiro, validar a ideia, não é nem a aceitação do produto. Tá. São fatos. Primeiro eu valido a ideia, depois eu valido o negócio que eu vou entregar ali, a solução, e, em paralelo, eu vou validando o mercado. Ou conhecendo ainda mais o mercado, né? Algumas coisas acontecem em paralelo, não dá para você fazer uma coisa e outra, né? Mas a ideia, a lógica seria essa. Então, valida a ideia. Como que se valida uma ideia? Indo perguntar.
indo fazer entrevista, fazendo ligação, indo para a rua, vai na casa de um. E não vale família, tá? Porque família fica tudo tendencioso. Então, existem amostragens que a gente precisa usar, né? Então, para se ter uma validação de alguma coisa, é preciso ter um percentual de pessoas entrevistadas quanto a isso. E outra, as entrevistas não validam se for pergunta de opção. Tem que ser pergunta aberta, porque senão você começa a induzir a resposta da pessoa nas opções. Já não vale também. Então, assim, mas para ajudar o empreendedor nesse processo de validação, seja da ideia do negócio, da monetização do público, não importa. Existem eventos de tecnologia e inovação, onde tudo isso acontece. O mais famoso deles é o Hackathon, né? O hack de hackear, de desenvolvimento, e o tom de maratona. Então, é uma maratona de desenvolvimento. Eu entro na sexta, saio no domingo, chego lá, tem essa ideia aqui. Se ela for validada no negócio, no evento, aí você vai sair com o negócio desenvolvido. Senão, já invalida ali. Uma metodologia muito boa, muito comum, universal para validação de negócio é o Canvas. É um painel ali onde você responde certas questões chaves do seu negócio. Quanto mais positivo, mais chance de validar. Mais negativo, a gente já invalida na hora ali. Então, são metodologias da área da inovação, né? Porque os eventos de inovação, o povo pensa assim, meu Deus, deve ser um povo programando, um povo estranho, com uma coisa... Não é. É um evento normal, é uma sala com cadeiras, mesas, computador, internet, café, onde as pessoas usam metodologias inovadoras. Por isso que é tão rápido no digital, né? Na tecnologia. A gente primeiro valida ali, para depois, diferente do negócio tradicional. Que bacana. Deixa eu te perguntar mais uma última pergunta para a gente ir para as considerações finais. Tá, já. Eu tenho uma ideia, eu quero ir para o mercado, eu quero validar, eu quero fazer todo esse processo. E você sabe me responder se tem órgãos que fomentam essas startups? Por exemplo, eu preciso de dinheiro para minha startup. Né, pastor, a gente vai fazer, com certeza a gente vai ter que tirar dinheiro do bolso e muitas vezes o empreendedor não tem. Você sabe me dizer se tem algum fomento no mercado que incentiva, né, a gente tirar do papel? Assim como qualquer negócio tradicional, você tem os incentivos, né? No negócio tradicional a gente tem empréstimo, a gente tem patrocínio, a gente tem as alternativas. No digital... Patrocínio ou autrocínio, né? Quando você se lasca sozinho mesmo. Mas no digital tem sim, tem os editais de fomento, né? Tem os investidores de startups, né? Tem também as empresas que fomentam essas startups, né? Que eles se chamam os hunters, estão por aí, os olheiros de startup, vão por aí para os eventos, encontram as startups com potencial. Tem as incubadoras, tem as aceleradoras, tem algumas instituições que ajudam o empreendedor nesse processo, sim. Né? Para isso, ele tem que estar envolvido. E até eu aproveito a oportunidade para falar da Redfoot. A Redfoot, Pé Vermelho, é uma comunidade de startups e empreendedorismo do norte do Paraná. Gente, se hoje Londrina é polo tecnológico, é por conta da Redfoot. Foram um grupo de empreendedores lá atrás que venderam a deliveria para o iFood. Não sei se vocês sabem desse case. O iFood estava dominando o Brasil, só não entrava em Londrina, porque tinha a tal da deliveria aqui. Já estava todo mundo acostumado a usar ela. Eles compraram para tirar do mercado, para entrar. Então, existe, né, esse ecossistema, existe. E precisa, a pessoa tem que se envolver, tem que estar lá, tem que ir nos eventos, tem que puxar evento, tem que mentorar, tem que estar dentro, tem que estar... A partir desse momento, você começa a ter as oportunidades mais fáceis, né? É um mundo completamente novo. Tem que estar sempre em movimento. Ô, Cláudio, esse tema que nós estamos debatendo com a Danhara Gomes aqui é um tema bastante amplo, é um tema bastante novo. Eu vou deixar aqui o telefone para mais de um programa, né? Para mais de um programa, o telefone 43 99 191 9988 é o WhatsApp da Danhara Gomes. Então, se ficou algum tema aqui que a gente, algum
pergunta que não foi feita, algum tema que precisa ainda ser debatido, você pode falar direto com a Danhara. Por favor. Você pode mandar o WhatsApp para nós, que a gente vai passar para você também aí as perguntas. E a Danhara tem um outro compromisso agora, ela vai fazer umas considerações finais aqui e a gente vai encerrar o programa, porque o tema dela... Infelizmente, né? Porque ela estava dando Tá uma aula, delícia, né? Verdade. É muito bom falar disso. Mas nós teremos outras oportunidades, inclusive eu gostaria de agendar depois um tempinho com o seu pai, com a sua mãe aqui, para contar da experiência deles. E para a gente vai ser muito valioso para os nossos ouvintes aqui também, saber um pouquinho mais, né? Entendeu? Dessa família tão tradicional, Exatamente. ao mesmo tempo que dentro de um contexto orgânico, podemos dizer assim, né? Exatamente. Muito bom. Tá bom? Vamos lá, Danhara. O que nós não falamos ainda? Deixa teus contatos, tuas redes sociais. O que você gostaria de falar que nós não falamos? O que você... Não, foi um bate-papo bem bacana, né? Nós passamos aí pela questão do digital tradicional, que é uma agência, já entramos para as startups, que é a inovação do digital, imagina, né? Que loucura. Foi bem completo. Eu só quero dizer para as pessoas o seguinte, que o digital é um meio novo, sim, né? Ele tem algumas facilidades, sim, principalmente de mensuração de resultado, por isso que a gente consegue ajustar e otimizar tão rápido. Mas que é um meio que exige dedicação como qualquer outro, né? E que leva tempo para se construir qualquer coisa. Então, claro, não desistam, né? Não desistam, porque é viável, é possível. Hoje a gente faz lançamentos de produtos de lançamento de negócio, tudo com uma estruturação aí de alguns anos, mas é possível chegar nisso, né? A gente só precisa realmente ter um pezinho no chão, entender que é um negócio como qualquer outro, né? Apesar de ser digital, de estar no online, é um negócio como qualquer outro. Então, é se dedicar, é buscar entender, conhecimento, buscar conhecimento. Isso, acho que é o primeiro ponto, né? Sim. Entender o que é esse meio, entender o que é uma rede social, do conceito de rede social, de social, as pessoas se agruparem, então elas têm interesse em como... Você precisa entender esse interesse das pessoas, precisa entender o comportamento delas, para poder se comunicar e entregar alguma coisa relevante. Mas é possível, né? Tô aqui à disposição para ajudar, inclusive dúvida, assim, qualquer coisa, não tem problema, não estou à disposição. Espero voltar aqui também para a gente continuar esse papo. Dentro em breve, né? E, enfim, obrigada, gente, pelo convite. Opa, o prazer foi todo nosso. Nós que agradecemos. Aqui nós temos um relatório de perguntas aqui que ficou sem fazer e nós podemos depois agendar uma nova... Parte 2. Sim, parte 2. Lembrando que o telefone da Danhara é o 991919988. A tua agência é a agência... DG Comunicação Digital. DG Comunicação Digital. E você está em todas as redes, né? Estamos em todas as redes. Instagram, Facebook, Twitter. É só digitar então lá. @dgcomunicação.digital. Legal. Então Muito fica bem. aí. Cláudio, da minha parte... Eu quero agradecer aqui a presença de ambos, né? Tanto do Alex como da Danhara. Foi uma aula de digital aqui para nós. Pode ter certeza disso. Aprendemos muito. Que bom. E temos mais o que aprender ainda, né? Com certeza. E quero agradecer também a você, caro ouvinte, que está ligado conosco no 87.9. Lembrando que você pode assistir também logo mais, né? Assim que subir aí esse vídeo, nós vamos colocar no YouTube, tá? Então, e você também pode assistir pelo site da rádio, adventofm.com.br, tá? O que está escrito aqui? Ah, tá. Eu tive uma ideia que deu muito certo. Com essa ideia, conseguimos investir nos estudos dos nossos filhos. E tudo que temos até é a nossa casa própria. E com essa ideia, foi publicado 5 livros. É do reverendo? Ideias, eu lembrei. Ah, tá. Foram 25 anos, né? Entendi. E depois surgiu a Muito ideia bem. de publicação do livro. Ok. Muito bem. Eu para agradecer ao pastor. Como? Agradecer ao pastor. Ah, sim, a presença também do reverendo, né? Que está aqui conosco aqui ao vivo, né? E ele veio aqui, então, é o reverendo Marco Aurélio Gomes. Parece até parente da Danhara, o mesmo sobrenome, né? Mas seja bem-vindo aqui, viu, pastor? Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco aqui também, tá? Danhara, muito obrigado pela sua participação. Alex, também muito obrigado.
estamos aqui de microfone e portas abertas para um futuro próximo, né? Trazer os seus pais aqui também para contar também aqui um pouco da história de vocês aí em relação ao esporte. Tá joia. Muito obrigado, então, Obrigada. agradecemos a todos. Estamos aí, Advento FM, a Rádio da Esperança.